Muito bem, estamos ao vivo aqui e hoje eu tenho uma convidada especial que fechou a sua primeira turma de mentoria com 12 pessoas. E olha só que interessante, assim que ela terminou de entregar, as 12 pessoas que ela fechou quiseram recomprar, quiseram começar o processo novamente. Então, uma prova irrefutável, né, de que o que ela fez foi muito bom, porque as pessoas gostaram tanto que as pessoas quiseram continuar tendo ela como mentora. E ela entrou na nossa mentoria, fez todo o processo, executou o método, fechou o seu primeiro grupo e teve esse sucesso estrondoso, né, com as pessoas gostando tanto do que ela tinha para entregar, que quiseram renovar, né? Então, ela trabalha com um nicho muito interessante, ela trabalha com uma coisa muito importante, né? Muitas vezes as pessoas pensam que para ser mentor você tem que ter uma experiência corporativa, você tem que ter sido diretor, executivo em alguma empresa ou coisa do tipo, e ela é a prova viva de que não, porque ela traz uma experiência de vida dela, e através dessa experiência de vida, ela fez a oferta de mentoria dela, fechou o grupo, entregou e está aí vivendo aí do seu conhecimento, entregando as suas mentorias, né? Então, vou chamar a Sônia aqui, deixa eu só fazer o convite aqui para ela. Estava falando sobre o seu feito aí, né? Seu resultado, foi fantástico, mas ninguém melhor do que você para falar sobre isso, né? Queria começar, Sônia, te perguntando, até para o pessoal entender melhor aí a tua jornada, né? Você já era mentora, você já trabalhava com isso, ou você teve o primeiro contato com a BeMind, com a nossa metodologia? Como é que foi a tua jornada para se tornar mentora? Então, o meu primeiro contato, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu primeiro contato foi com a BeMind. Eu não era mentora, eu vi uma chamada que chamou muita atenção viva do seu conhecimento, e aquilo fez eu pensar, poxa vida, porque eu sou de uma área muito diferente do que eu estou trabalhando como mentora, porque eu sou da área de agropecuária, então é completamente diferente. E eu vi aquele, puxa vida, viver do conhecimento, achei isso muito interessante. Você estava oferecendo 4 aulas gratuitas, era um evento gratuito. Eu assisti as 4 aulas e no dia que você fez a Masterclass de compra, eu fiz a pré-inscrição. Eu fiz a pré-inscrição para garantir o desconto e tal, né? E atazanei a vida do meu marido para acordar cedo, para conseguir tentar nas primeiras compras, porque a minha ideia era conseguir aquele encontro, né? Lembra que vocês estavam oferecendo um encontro para as 10 primeiras pessoas. Eu não consegui ser as 10 primeiras pessoas, mas valeu. Foi aí que eu fui aprender o que era ser mentora. Na verdade, eu nem conhecia a palavra mentora, para ter uma ideia, né? Não Você tinha nunca a tinha mínima ideia. pensado sobre ser mentor ou viver do seu conhecimento? Isso não tinha passado pela sua cabeça antes? Até aí, não. E Realmente. quando você viu a chamada, né, viva do seu conhecimento e tudo mais, o que bateu assim em você de... Qual que foi a questão que fez você parar e prestar atenção naquilo? O que te chamou mais atenção assim nisso? A sua chamada, viva do seu conhecimento, porque eu tenho muito conhecimento em muitas áreas diferentes de agropecuária, pelo fato de ser não só uma autodidata, mas eu adoro ler pesquisas e tudo mais, porque isso foi um recurso de sobrevivência por causa da deficiência auditiva, né? Então, isso foi, eu pensei, nossa, eu tenho muito conhecimento dentro de mim, preciso ver se isso está correto, né? E, e eu não fiquei assim pensando. As 4 aulas foram tão interessantes que eu não tive aquele pensamento. É mais um charlatão, tá querendo enganar, tá tentando pegar o meu dinheiro para e tudo bem, aí eu vou ficar a ver navios, tudo, né? E o dinheiro que eu utilizei para o curso era uma economia que eu estava fazendo para fazer uma troca de carro. Ainda não troquei o carro, porque eu usei essa economia. Então,
eu não pensei nada. A chamada foi muito incisiva, então eu não pensei. Eu senti que era verdadeiro. Então, isso foi a primeira coisa, né? Interessante que você falou, eu tinha muito conhecimento, não tinha pensado em usar isso de forma intencional, né, para ajudar outras pessoas, mas você não fazia ideia, então, do que você, de fato, ia usar do seu conhecimento para ajudar as pessoas. Isso você descobriu na formação. Isso, na primeira aula, quando nós fizemos a primeira aula da formação, tem a tarefa, para liberar a tarefa, era fazer um vídeo de alguma coisa que você sabia fazer que fosse diferente da ideia que você tinha de mentora, porque na primeira aula eu já sabia o que eu queria ser mentora, no que eu queria ser mentora, que o assunto que é o meu nicho, né, que são abusos emocionais, né? Então eu já sabia que era esse assunto, por isso que eu fiz um vídeo totalmente diferente da ideia que eu queria, porque era isso que tu colocavas na aula, né, que havia a necessidade Mas de fazer uma... você já veio, então, com essa ideia do evento gratuito que você assistiu, você já foi trabalhando nessa ideia nova? Já fui trabalhando, porque no evento gratuito, o que tu falas? Que aquilo que você mais conhece, aquilo que você mais tem experiência, aquilo que é a sua história, porque é isso que chama, aquilo que é a sua história. E, e o abuso emocional, ele é a minha história, porque como eu perdi a audição com 5 anos por um erro médico, isso foi muito sofrimento, porque eu perdi com 5 anos, mas a primeira cirurgia eu já tinha 17 anos, então eu tive todo um processo de abuso emocionais, porque eu estava na fronteira do país, no sul, mas bem na fronteira, com Paraguai, Argentina e Mato Grosso, e eu estava também numa época de governo de ditadura. Então, você não tinha os recursos que tinha agora. Tanto é que eu fiz a primeira cirurgia, porque eu não tinha dinheiro para fazer cirurgia antes. Eu fui fazer a primeira cirurgia quando entrou a situação de que entrou o SUS, vamos falar assim, e você tem o direito a cirurgias reparadoras, né? Então, esta é uma grande experiência. Essa é o que eu tinha de mais conhecimento, o que eu tenho de mais conhecimento, os abusos emocionais. E, e tanto no relacionamento pessoal, interpessoal, como no relacionamento íntimo. Então, por isso que no evento gratuito eu já sabia o que eu queria trabalhar. Tanto é que eu falei assim, nossa, eu preciso saber como é que eu trabalho com esse conhecimento. Por isso que eu entrei na formação. Não que... e uma coisa muito interessante, que desde a primeira aula que tu falaste, se assistir a aula e pôr em prática, já está aprendendo, você já consegue resolver grandes coisas. Então, eu não comecei a colocar em prática na formação, mas já nas aulas do evento gratuito. Eu já Já fui antes mesmo delineando. da formação, você já começou a trabalhar, A delinear, a trabalhar, na trabalhar as verdade, ideias. trabalhar as ideias, fazer aquela estrutura, né, do esqueleto, fazer toda aquela estrutura, né, que eu não tinha ideia de como fazia isso. Quem trouxe isso foi a formação, que eu fui colocando passo a passo. Tem muita coisa para aprender ainda? Tem, porque você precisa ficar revendo os cadernos, precisa ficar vendo o que você acerta e o que você não acerta, mas o, a, o bom da formação é que desde a primeira aula você já consegue, isso para quem já entra direto na formação e não tem um evento, então desde a primeira aula já sabe o que precisa fazer, já vai se encontrando, já vai se buscando, já vai fazendo as suas próprias perguntas, o que eu quero, quem que eu sou, o ângulo, né, do meio, o que a David faz, né, a moto, né? O que você faz de melhor? Por que faz diferente? Então, todas essas coisas te obrigam a pensar. Então, a formação ela está nesse aspecto. A formação deu solidificação ao conhecimento. Acho que é Legal. isso que é mais... O pessoal está chegando e talvez, né, muitos não conhecem a tua história, então é interessante isso, porque você falou que você veio de uma área de conhecimento, a tua área de trabalho, de carreira era na agropecuária, isso? na agropecuária. Mas Comércio, você descobriu com
com o evento que a gente fez, com o workshop que você participou, e depois também na formação, você descobriu que você teria que trabalhar ou gostaria de trabalhar na parte de abusos emocionais, ajudando as pessoas a lidar melhor com essa questão de abusos emocionais, porque foi o que você viveu em decorrência de um problema auditivo que você tem, por causa de uma cirurgia, então, que não foi bem executada. Na verdade, foi um erro médico, que teve uma série de consequências, não foi uma cirurgia, um erro A médico, um cirurgia foi remédio. depois. Despigmentou o pelo, né? Então, não tem pigmentação de pelo devido à febre que despigmentou pelo, cabelos, né? Então, meus cabelos não é assim por causa da idade, despigmentou assim com 5 anos, né? Despigmentar pelo, a perda auditiva, uma série de outras coisas, né? Uma série de dificuldades. Então, foram sofrimentos e abusos em cima disso. Lembrando que quando isso aconteceu, você não tinha os recursos nem de leis e nem de nada para você recorrer a isso. Nós estávamos num governo de ditadura ainda, né? Então, ainda antes do governo, ainda no Geisel, no governo do Geisel ainda, né? Então, Ernesto Geisel, então tem gente que fala assim, mas ditadura e tal, né? Só para as pessoas não acharem que eu sou muito velha, eu só tenho 58 anos, né? Então, ditadura e Geisel e tal. Então, não tenho velha, não tenho nada de idade, tenho uma experiência mesmo. Então, eu tive todo esse sofrimento, todo esse recurso, todo esse abuso também. Não existia escola especial para quem tinha deficiência, eu aprendi em escola normal, na marra, eu aprendi a ler os lábios sozinha, eu aprendi a vocalizar, não falar alto, tirar do nariz, tudo sozinha no esforço de sobreviver em cima de abusos. Então, abusos eu conheço bem, é minha área de excelência, né? Posso dizer assim, minha área de excelência é o abuso, né? Então, na formação, você começou a estruturar o teu método em torno de ajudar pessoas que sofrem abusos emocionais. É isso? Exato, porque tem pessoas que sofrem abusos e ela nem sabe que sofre abuso. Ou então ela procura um profissional da área e é tratado de forma um tanto quanto generalizada. Então, e a minha mentoria ela é montada, tanto é que a minha mentoria chama Viva a Vida, né? Ela é montada no individualismo, no ser, na pessoa. Então, porque cada pessoa sente a dor de uma maneira diferente, não é igual. A minha dor de cabeça e a sua nunca será igual. E se você for nesse tipo de profissional, vai ter essa generalidade das coisas. As pessoas vão te tratar como um igual, como mais um número, né? Mais uma soma. Então, a minha mentoria é voltada nisso, porque se o mentor, o mentorado sentir necessidade de chorar ao contar a história dele, eu sei porque ele está chorando. Eu não estou olhando um objeto que está... eu estou olhando uma pessoa que está realmente sofrendo. Então, é nesse aspecto que a mentoria não fala. O Legal. abuso... Bom, tem muita coisa curiosa, né? E a tua história é muito rica, tem muitas questões, né, interessantes. Até uma coisa que é muito interessante, né, que na tua turma de formação, eu lembro que você fez todas as tarefas e eu só fiquei sabendo que você tinha um problema auditivo quando no nosso último encontro você pediu a palavra e você me contou que você tinha esse problema auditivo e tudo mais, eu não fazia ideia, né? Então, até uma coisa que para mim foi interessante, porque eu não sabia o quanto a formação era inclusiva, né? De que realmente pessoas que têm alguns problemas, eu não sei como que a gente pode chamar, né? Deficiências, enfim. Uma limitação, né? Uma limitação, uma deficiência. E na tua turma, inclusive, a gente tinha a Marina, que tem um problema visual, né? Ela tem só 1% da visão e ela também concluiu a formação toda. Eu quero que, antes da gente falar até sobre os teus mentorados, sobre como foi a tua experiência entregando a mentoria, como foi a experiência para divulgar, para fechar a mentoria, que é uma coisa que tá todo mundo aqui provavelmente está interessado em saber como que você fez, como que foi o processo.
Mas eu queria que você contasse como que foi para você a experiência de se tornar mentora, né? Vencendo esses obstáculos. E os obstáculos existem para todos, né? Porque é uma coisa nova, a gente está aprendendo algo novo, que não é ensinado em escola, coisa do tipo. Então, a gente precisa vencer as nossas próprias limitações para se tornar mentor. E você tem uma questão particular, especial, graças, né, a essa deficiência auditiva. Como que foi para você viver tudo isso ao mesmo tempo, assim, de mudar completamente de área, aprender um monte de coisa nova, colocar em prática, vencer essas barreiras? Como que foi? O que você tem para falar sobre a experiência que você viveu naquela época da formação? Então, a primeira coisa que foi sereno o evento gratuito, foi sereno as duas, acho que até a quarta aula foi sereno, tranquilo, tipo assim, tô tirando de letra, né? Tô tirando de letra, maravilha. Depois, quando começou a ficar mais complexo e você mergulha mais na formação, foi um verdadeiro caos. Por que foi um verdadeiro caos? Eu me lembro de um dia, e isso é muito importante, eu quero colocar nisso, porque isso foi uma coisa muito, muito, muito importante. Nós estávamos fazendo, tinha que desbloquear, fazer a tarefa, e, tipo assim, eu sempre começava a aula às terça-feira, na quarta-feira eu já começava a executar a tarefa para não acumular, não ficar para a última hora, que é uma recomendação tua. E já estávamos na quarta-feira e eu não tinha conseguido executar aquela tarefa, porque ali era o miolo, pensar o que é a sua mentoria, o que você faz na sua mentoria, o que você quer colocar em prática do seu conhecimento. E eu fui ficando apavorada com aquilo, deu 22 horas, eu saí aqui do meu escritório e falei para o meu esposo, eu vou jogar tudo por alto, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aula, vou desaparecer da aula, como ninguém vê, eu sou um anônimo lá no meio, ninguém nem vai perceber. E ele disse para mim assim, poxa vida, você estava... Isso é o que você quer, o que você deseja, você vai jogar o seu sonho assim por terra? Não é o evento, não é pagar, não é isso, porque você pagou e tudo bem, você pagou e a gente compra alguma coisa e pode mudar de ideia, mas nesse caso não é dinheiro, não é capital, é sonho, é uma coisa que você quer sonhar. Ele falou isso e eu voltei aqui, fiquei. Aí eu entrei no grupo, né, para pedir ajuda para os anjos, para os arcanjos, e a Marilu começou a me ajudar, e a Gabi, que era uma aluna da nossa formação, começou também a falar, ajudar, e aí deu 23 horas e 30, e aí você entrou, e aí você colocou, faz isso, 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 e aí deslanchou, né? Eu falei assim, poxa vida, tinha regras no grupo para horário, mas naquele dia eu estava ali no grupo, estava pentelhando o grupo, quer dizer, colocando um monte de perguntas que eu esperava receber resposta no outro dia de manhã, mas eu recebi aquelas respostas na hora. Tipo assim, não é para desistir, é sonho mesmo. Então, as palavras do meu marido e a assistência do grupo prestativo em cima, na hora, não ficou para o outro dia. Então, foi esse daí, esse foi o primeiro caos da formação. Aí passou essa tarefa e chegou a tarefa que a gente tem que fazer a masterclass. E aí, que tarefa terrível, que tarefa desesperadora. Eu não conseguia fazer aquilo e a minha ideia não fechava direito com aquilo. Tecnologia, mundo online. E, poxa vida, é muito mais fácil você verificar por que uma vaca holandesa não está dando leite do que tentar tecnologia, né? Que são mundos muito diferentes. E aí o meu cunhado, ele disse assim, não, que isso? Deixa Que eu é fazer uma aqui? pergunta. Você falou de vaca holandesa. E você trabalhava com animais nessa área? Ordenha automática, né? Ordenha mecânica para leite. É Eu mais tô fácil falando trabalhar para com a você. vaca holandesa, entender porque ela não está dando leite, do que fazer
do fazer a que masterclass. tecnologia. O mundo online, ele é muito diverso do mundo presencial, ele é muito diverso de tudo. E outra coisa, eu sou uma pessoa extrovertida, despachada, apesar da dificuldade, mas eu sei que eu tenho problema de dicção, eu faço fono até hoje, para quem não sabe, eu faço fono até hoje. Palavras novas eu tenho que treinar, alguém tem que soletrar, falar para aprender e tudo, porque parece brincadeira que eu estou falando, parece bobagem, mas a primeira vez que eu consegui falar a palavra táxi na minha vida foi uma grande vitória, porque o surdo fala taxi mesmo e não tem jeito, né? Porque ele não tem som, né? Mas a Master daí, nas minhas aulas, na minha tarefa, meu cunhado sempre aparece, porque ele era meu aluno. Nas tarefas, no Zoom, ele era o meu aluno. Ele falou, não, nós fizemos até aqui e nós vamos fazer. E aí, por causa do Covid, né, um parente dele, pelo outro lado, não do nosso lado, ficou doente com Covid e ele foi para Jaboticabal. Então, eu em Campinas, São Paulo, ele em Jaboticabal, em São Paulo, e a gente fazendo isso online, fazendo a nossa tarefa. E ele voltou para Campinas e nós gravamos quase que no último momento, no domingo de manhã, para subir para o YouTube e para mandar essa tarefa. Então, eu sei que a pessoa fala, não, foi fácil. Você tem que vencer os seus limites, você tem que vencer. E você também tem que ter pessoas que te apoiam. Eu tenho um esposo maravilhoso, e ele também é uma pessoa maravilhosa que está apoiando, não deixa desistir e coisa parecida. Então, aconteceu. Até aí tudo bem, né? Depois veio a última tarefa e eu estava seguindo o meu material e veio o desafio. E aí eu pensei, não, eu vou fazer o desafio, porque eu vou fazer essa tarefa com mais tranquilidade, vou executar o meu método, a minha mentoria com mais tranquilidade. Aí eu fiz o desafio, não foi a tranquilidade que eu imaginava, porque todos os dias tinha aula, muitas tarefas, um monte de coisa, aquela correria, ver a Nath, conhecer a Nath, aquela loucura. E chegou às aulas de tecnologia, daí o Jackson, né? E eu não consigo ouvir, não são todas as vozes humanas, apesar de eu ter cirurgia recuperativa do ouvido esquerdo, usar aparelho no ouvido direito, tal, usar aparelho no ouvido direito, mas aquele aparelho que não vê, né, o interno e tal. Eu não consegui ouvir a voz do Jato. Né? E meu marido assistiu todas as aulas de bastidores junto para poder saber o que é que tinha que fazer, não peixe, fazer isso, fazer aquele outro. Maravilhoso, executou. Chegou os dias das lives. Estava tudo pronto o meu material para live, manter a live. Daí, como é que tem o funil, né? Os leads. Daí eu não tinha a quantidade de leads que fala na formação que precisa ter, porque nós estávamos montando isso, nós não paramos para pensar que havia necessidade de um cartão internacional do tráfico, Para fazer anúncio. Para fazer anúncios. Então, eu não tinha esse cartão. Para ver, dificuldades. Gente, dificuldades vão acontecer. Problemas vão acontecer. Mas o importante é você vencer. Aí, na hora de fazer os anúncios, eu não tinha o cartão. Aí, eu fiz o pedido, mas não deu tempo. Estava em cima, né? Foi só no tráfego orgânico. E eu consegui, né, de anúncio, fiz tudo que tinha que fazer, mas só pelo orgânico. E aí começou tive 50 leads. 50 pessoas se inscreveram para o teu evento. 50 pessoas que se inscreveram para o evento. Deu sem você fazer anúncio pago, né? Sem eu fazer anúncio pago, só orgânico. 50 pessoas se inscreveram, 30 pessoas entraram para o grupo do WhatsApp. Dessas 50 que se inscreveram, 30 entraram para o grupo do WhatsApp. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa que, inclusive, tinha pessoas formando falando isso. Se eu não conseguir um número, eu faço assim mesmo. Só que daí eu tinha mudado a minha atitude.
Três coisas que você falou que era muito importante e que eu levei muito a sério e levo muito a sério. Você tem que acreditar no que você está fazendo, você tem que ter confiança nisso. A primeira vez vai dar errado, tenha certeza disso, não tenha medo disso e faça o teu melhor. Então, eu peguei essas três coisas, né? E fui para as lives. Fiz as lives durante a semana, a média de presença das pessoas era de 18, 20 pessoas. Quando chegou na live de sexta-feira, caiu para 9 pessoas. E a live a Masterclass também, 9 pessoas. Agora, o que eu fiz de diferente que eu não me permiti assim, teve 9 pessoas, as pessoas não preencheram o formulário, e tudo bem, daqui uns dias eu rodo o ciclo novamente. Eu não desisti. Eu vi que as pessoas não tinham, pois eu tinha o contato, eu tinha mandado e-mail, elas tinham se cadastrado pelo e-mail, então eu tinha o contato. Eu entrei em contato um a um com aquelas pessoas e aí eu fechei 12 mentorados. Para orgânico e tudo, eu fechei 12 mentorados, começamos Mas na unha ali, foi no na corpo a corpo. unha. O Ian falou para mim assim, nossa, mas você é vendedora. Eu falei assim, mano, 40 anos no mercado vendendo, né? Vender coisa para gado e vender coisa. Eu tinha que saber, vender outros tipos de coisas de comércio, vender cimento, que eu trabalhei em área de cimento também, vender cimento, então vender a minha mentoria era para mim, né? Eu vendi para outros, agora era o meu projeto, o meu sonho. Então, aí começou, montamos o grupo, eu fiz o primeiro dia, as lives do grupo fica de quinta-feira, tá? 1 hora de live, geralmente eles não têm pergunta. E a live, como é abuso, eu não posso discutir abuso no grupo, em grupo, porque são coisas muito que envolve muita privacidade. Então, e isso é um bônus que eu coloco na minha mentoria. Eles são atendidos um a um. Então, tem uma live de 1 hora de quinta-feira que eles entram e assistem. Eu tenho uma parte deles que trabalham à noite, eles recebem a gravada. E na mentoria individual, a gente discute o assunto. E aí, outra coisa, né? Você sempre falou, não monta toda a sua mentoria, você não é a pessoa mais importante. Então, todas essas coisas eu levei muito a sério. Então, não pense que é você a pessoa mais importante. Ninguém está nem aí para você. Você tem que pensar no seu mentorado. Então, é isso que eu levo muito a sério. Levei a mentoria muito a sério. Eu não fui, estava com uma programação de viagem. Como tinha acontecido a venda, eu cancelei a viagem, cancelei 10 dias de praia. E falei, não, eu tenho que levar a sério. Eu levei o pessoal a sério, nós conversamos por amizade. Chegou no final, tá terminando, não foi assim, vocês gostaram? Querem alguma dúvida? Ficou algo? Tem mais alguma coisa para aprender? Tem muito para aprender. Dá para renovar com todo mundo? Eles já estavam esperando eu fazer a pergunta. Eles que pediram para renovar. Por quê? Porque como eles colocam em situações que, veja bem, tem situações que precisa de um pouco mais de tempo. Tem situações que você vai voltar ao mesmo erro, vai cometer o mesmo erro. Então, eu sou assim, Sônia, nós precisamos ter, o Divine, né? Porque as pessoas geralmente me chamam de Divine. Divine, precisamos de um pouquinho mais de tempo, queremos te ouvir mais, tal. E aí eu disse, gente, só que tem uma coisa, eu vou abrir, então a live vai ficar aberta ao público, porque eu preciso chamar outras pessoas, eu preciso fazer convite, eu vou voltar fazer o tráfego, o anúncio, Não, você pode fazer o que você quiser. Então, eu fechei com os meus 12 e com a live aberta ao público. Já tem pessoas interessadas em fechar também. Como é que chama isso? Eu posso saber do assunto que você traz na live? Eu posso saber com mais profundidade? Pode. Como é que faz isso? Aí é a mentoria. Daí eu entro para venda. Né? Então, ela é bem nesse aspecto mesmo. Sabe? Então, você teve
algumas dificuldades, né? Tem gente que está chegando agora, quer viver do seu conhecimento, está conhecendo agora também o nosso trabalho. Tem gente que talvez já conhece há mais tempo o nosso trabalho, mas é interessante falar sobre o processo todo que você viveu, assim. No primeiro momento, você sentiu que estava indo bem, estava tranquilo, mas na hora de criar o seu método, surgiu muita dúvida. Tanto é que você chegou a quase pensar em desistir. Na hora de criar, isso não é para mim e tal, não vai dar certo. Aí o apoio da comunidade, dos mentores, o meu apoio ali foi fundamental para você não desistir, do seu marido também, das pessoas que estavam próximos, né? Foi o primeiro obstáculo vencido. Depois teve a tecnologia. Aí, com relação à tecnologia, aquela barreira inicial, aquele medo, né, de estar fazendo errado, de não conseguir fazer e tal, isso hoje já está mais tranquilo. Eu sei que sempre tem dificuldades, né? Eu tenho, dependendo em que nível você fala, tem coisas que eu não sei fazer, não consigo fazer até hoje, né? Eu estou há algum tempo no mercado. Mas, assim, hoje você olha para trás e percebe, assim, que isso não te bloqueia mais, isso... Ou ainda tem coisas que você percebe, assim, que tá longe ainda, preciso trabalhar mais. Como é que tá a tua relação com a tecnologia? A relação com a tecnologia, ela está crescendo, você vai aprendendo, vai buscando novos recursos e estuda também. E, e houve um salto de qualidade, daquele momento que eu cheguei na formação, sem nenhum conhecimento. O máximo que eu conhecia de tecnologia, gente, tanto é que com relação ao computador, eu falava assim, nossa, o computador não está funcionando. Meu marido dizia assim, não é o computador, é o BIOS, o bichinho ignorante operando o sistema. Né? Então, não é o computador, é o BIOS que está com problema, né? Então, o máximo que eu entendia de tecnologia, onde que aperta o botão de ligar o computador e onde que aperta o botão do celular. Isso era o máximo que eu conhecia de tecnologia. E a formação, o bom da formação é que ela não diz assim, você vai usar a tecnologia, mas não diz que tecnologia, não diz como é que faz essa tecnologia. Não, a formação te mostra passo a passo, como é que você faz uma página, como é que você faz uma copy, como é que você entra na internet, como é que você faz um anúncio, como é que você acompanha. Todas essas coisas são muitas informações para o mentor que está preocupado com a sua mentoria. Então, ele tem que saber dividir o seu tempo. Eu acho que isso é muito importante, Tiago, porque às vezes a pessoa quer ser mentor, quer fazer a mentoria, mas ele vê aquela pessoa que já está lá no auge, que está ostentando e que tem uma equipe de 40, 50 pessoas trabalhando. Você está começando, é você. Eu tenho o merecimento de ter um marido que conhece tecnologia, porque trabalha com isso, e apoiar a esposa, porque eu sei que tem pessoas que não têm esse apoio nem do esposo do marido, ou coisa parecida, ou do filho, ou do irmão, ou do tio. Então, eu sei que tem pessoas que não têm esse apoio. Eu tenho o merecimento que eu tenho, essas duas pessoas, tanto meu marido como meu cunhado, que estão em cima, estão auxiliando, mas ainda assim o mentor vai trabalhar bastante, porque ele está fazendo o nome dele, ele está fazendo a formação dele, e ele está experimentando a mentoria dele. Porque a única coisa que ele pode ter certeza se a mentoria dele tem algum valor é fazendo. Por isso que faça o seu melhor, é fazendo. E você tem uma ideia, o mentorado abre um leque. Só acho que é importante falar uma coisa, porque assim, a gente está chegando e não sabe como que é o processo. Daí a gente fala tecnologia, que é uma palavra que assusta. E aí talvez as pessoas estão imaginando, talvez tenha gente imaginando o que é a tal da tecnologia que precisa ser usada. Eu acho que é sempre importante lembrar que, assim, não é saber programar, não é saber como funciona um computador, não é nada disso. As coisas que a gente precisa usar são basicamente as coisas que a gente está usando já para consumir conteúdo na internet, do tipo saber fazer uma live como essa aqui que a gente está fazendo agora, ou saber fazer uma live em uma outra ferramenta, saber enviar um e-mail para a pessoa que se inscreveu no seu evento, saber criar uma página para a pessoa poder se inscrever nos seus eventos.
Só que tudo isso a gente dá tutoriais, a gente acompanha. Não é assim, você vai ter que se virar e aprender a fazer tudo do zero. Não é assim que funciona, né? Eu acho que é importante falar que quem está chegando, não, né, às vezes, igual você, como você falou, cheguei, a única coisa que eu sabia fazer era apertar o botão de ligar e de desligar. E é normal, não era a tua área, não era... Né, e muita gente quer ser mentor, pode ser mentor, tem condição de ser mentor, mas não tem essa familiaridade. Então é importante dizer isso. Assim, o nível que você precisa saber para fazer dar certo não é um nível de especialista em mercado digital, não é nada disso. É um nível de você ter o mínimo para você poder se comunicar com as pessoas que você vai ajudar. Só isso. Exatamente, porque o que acontece? Quando eu disse que eu só sabia ligar o botão, era isso mesmo. Você entra na rede social e você está consumindo, e de repente você não está mais consumindo, você quer entrar na rede social oferecendo o seu produto. Você tem que conhecer, você tem que saber isto. E é muito fácil você conversar com a roda de amigo natural tal, e você conversar com a câmera. Não é uma coisa fácil. E não é. Então eu tinha, vi a aula direitinho. Não é assim também. Você vai lá e vê a aula e já sabe. Teve aula sobre tecnologia, sobre, por exemplo, a Lampage, que eu usei 2 computadores, porque no meu caso eu tenho isso. Então, eu coloquei um rodando e no outro eu fui fazendo, porque eu olhava e fazia, Por quê? Passo a passo, porque eu não tinha mesmo tantos conhecimentos assim. Hoje está mais fácil, mas o que eu quero dizer, e eu acho que isso é muito importante, é que a formação não te deixa órfão. Isso que eu acho muito importante, porque senão, se você pegar você pode voar, aí pega você e joga você para voar, mas não te dá sustentação, você não vai voar, você não tem asas ainda, sabe? Mesmo eu estando no segundo ciclo de mentoria, as asas estão começando a se formar. Então, você tem essa sustentação, esse equilíbrio. E rever os cadernos. Sempre que for preciso, dar uma olhada nos cadernos, porque a gente teve esses cadernos, então baixou esses cadernos. Teve pessoas na minha formação que imprimiu o caderno todo. Então, ele não é para enfeitar a estante. É para olhar, pesquisar, anotar e voltar. Então, foi isso. Trabalha bastante. Não vou dizer, a formação, eu quero ser mentor, que daí eu vou trabalhar só um pouquinho e vai... Não, você trabalha bastante, porque você está lidando com pessoas. Tem uma responsabilidade envolvida, né? De ajudar as pessoas de fato. Tem uma responsabilidade muito grande, então você trabalha bastante, você tem que saber o que está falando, o que você está fazendo, o que você está buscando, o que você está oferecendo. Então, eu acho que isso foi... Agora, o que é importante é que se não colocar, se não prestar atenção nessas 3 palavras que você disse, vai dar errado, você tem que confiar no seu trabalho. Você tem que confiar na sua experiência, tem que confiar na sua história, tem que saber contar uma boa história. E vai dar errado. Eu estava na 5ª live, estava uma tempestade aqui em Campinas, caiu a internet. Acabou a energia. Quando voltou, dali a pouquinho, porque eu moro num prédio, tem para-raio, tem bastante segurança, rapidinho voltou, estava todo mundo lá. Entendeu? Mas acabou a energia. Legal, porque eu falo para as pessoas assim, vai dar errado, porque tem muita gente, até porque vem de outros tipos de atuação, em que o erro é muito punido, né? E aqui eu já abro para as pessoas logo de cara que, assim, nas primeiras vezes que você vai fazer alguma coisa, é natural que você cometa erros. Não é que tudo vai dar errado, mas vão ter coisas que vão dar bem certo, mais certo até do que você imaginava, e vai ter coisas que vai dar errado. Tem gente que fica muito preocupado em não errar e acaba bloqueando. Então, ela acaba nem fazendo. Ela acaba nem se lançando, nem fazendo, nem oferece a mentoria por medo de errar. Agora, se você aceita, não, alguns erros vão ser cometidos e está tudo bem, porque eu estou começando, e a pessoa que está do outro lado, ela quer ser ajudada por mim, ela não está medindo se eu vou acertar 100% dos passos que eu dou. Até porque as pessoas nem conseguem enxergar 100% dos passos que você dá, de fato, ali como mentor. Elas
elas conseguem ver uma parte só, né? E aí acho que isso dá uma leveza para você ir lá e fazer, né? Fazer apesar do medo, apesar dos erros que vão ser cometidos, né? Então, comigo aconteceu isso. Uma acabou a energia, uma quando eu lembrei de gravar já estava na metade, e uma outra me deu um branco. Eu estava falando, deu um branco. Bem, quando te dá um branco, ou você tenta disfarçar, ou então você olha para as pessoas e diz, gente, me deu um branco. Ou, o que eu estava falando mesmo? E aí todo mundo começou a rir, que foi uma coisa engraçada, né? E naquele dia eu não estava usando um diretório, né? Uma pauta de como fazer, eu estava falando mais espontaneamente e me deu um branco. Aí dos mentorados disse, você estava dizendo isso. Ótimo, maravilha. Peguei. Então, com pequenos erros acontecerão. Erro de grafia, erro de ortografia, erro de gramática, um monte de coisa acontece. Por quê? Porque você está nervosa. Você está fazendo aquilo pela primeira vez. Você não é o seu campo, não é o seu nicho, não é você olhando qual sorgo para fazer silagem, não é? É você falando de outra coisa e falando. Então acontece. Então eu estava preparada para isso, não ia me punir, não ia levar na brincadeira, eu estava preparada para isso. É interessante porque as pessoas às vezes têm uma noção que o mentor é alguém que sabe tudo, que não comete erros, que é perfeito, que já tem noção de todas as áreas da vida, né, e não comete nenhum tipo de engano. E, na verdade, não é e não precisa ser assim, não tem que ser assim, você não precisa carregar esse peso, porque as pessoas querem que você as ajude. Elas não querem que você seja um ser perfeito, à prova de erros, que não tem nada para evoluir, né? Não é isso que as pessoas esperam de você, elas esperam que você seja você mesmo. Tanto é que quando você é você mesma, né, ali, cometi um erro e fala, bom, eu cometi um erro, onde é que eu estava, né, pede ajuda, e a coisa vai, porque as pessoas, não é isso que as pessoas querem de você, elas não querem que você dê uma palestra do começo ao fim, acertando cada palavra milimetricamente para dizer que foi a melhor palestra do mundo. Não, as pessoas querem que você repasse a tua experiência, o teu conhecimento, para que elas possam usar na vida delas. E é só isso que importa para elas naquele momento ali, né? Então, acho que levar de uma forma mais leve é importante também. Aí você estava falando de outro desafio, outro obstáculo, que foi depois que você não conseguiu fazer anúncios. Então, você teve poucas pessoas inscritas no seu evento. Isso de alguma forma te desanimou? Você pensou em desistir? Ou você falou, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, vamos embora, porque eu preciso viver essa experiência. Como é que foi nesse momento? Então, Tiago, quando eu vi a quantidade de pessoas inscritas, o que eu pensei foi o meu pensamento. Poxa vida, essas pessoas não é aquilo que você tinha programado, não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você sonhava. Só que aquelas pessoas acreditaram em você, acreditou no que ouviu, acreditou na sua chamada. Então eu tenho que oferecer o melhor. Deixa só eu fazer um comentário aqui, só um pouquinho, porque eu desativei os comentários aqui, eu vi que tinha algumas perguntas. A gente já vai responder perguntas, vou abrir para vocês perguntarem para mim, para a Sônia, a gente vai responder, senão a gente perde o raciocínio aqui. Mas legal, você estava falando, né, tipo, era pouca gente, é muita gente, não importa, são pessoas que confiaram em mim, se inscreveram, queriam minha ajuda, eu precisava entregar o que elas estavam esperando, né? Exatamente, e eu falei assim, eu vou fazer. E tinha algumas surpresas nesses inscritos, porque você fala de abuso, e eu realmente achava que os inscritos seriam mulheres, só mulheres. E não aconteceu isso. Então, homens também se inscreveram, participaram e compraram. Então, isso foi uma outra grata surpresa, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e tem outra. Então, eu fiz o meu melhor, porque essas pessoas merecem o meu melhor, porque elas se inscreveram, elas acreditaram, ouviram, de alguma forma ouviu. Eu tenho uma menina que é mentorada que eu achei muito engraçado, porque ela se inscreveu e
compartilhou para as amigas dela. Falou, olha, eu me inscrevi num negócio, eu acho que serve para todo mundo. Então, depois ela comentou isso, sabe? Eu compartilhei com as minhas amigas, porque eu achei que servia para todo mundo. E elas, essas meninas também se inscreveram, fizeram e foram até o fim. Por quê? E bastante jovens. Outra surpresa que você, talvez pela idade, eu tenho 58 anos, eu estou falando de abuso, vai se inscrever só pessoas acima de 30 anos. Não, tenho mentoradas de 19 anos, 17 anos. Então, não é só então, foi um leque, assim, as surpresas da mentoria. Surpresa da mentoria homem se inscrever, surpresa da mentoria jovem se inscrever, mostrando essa preocupação com o abuso. E alguns Às vezes deles a com gente abuso. acha que definir demograficamente, né, por idade, por sexo, é o melhor caminho. Eu falo que não é bem por aí, porque as pessoas vão Não, se conectar, na verdade, com a tua história, com a tua dor, ou então com o que você tem para entregar para elas de prático na vida delas, né? Existem mentorias que não sim, são como a sua, que é totalmente voltada para a questão humana ali. Tem mentorias que são mais técnicas e tudo mais. E às vezes a gente tem até um preconceito, né? Vai se inscrever quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem é de tal região, quem tem tal idade, tal sexo. E daí a gente se surpreende porque quando a gente fala uma coisa que é assertiva, que é bem focada, específica, a gente conecta com pessoas bem diferentes entre si, mas que tem algo em comum, né? E aí você acaba percebendo o quanto você pode impactar de pessoas, né? Que é muito mais do que você pensar. exato, porque a dor, ela é sempre a mesma. Porque não importa se tem 19 anos, ou se tem 60 anos, ou se tem 80 anos, né? E a dor é sempre a mesma. A pessoa abusou da minha confiança, a pessoa desequilibrou a minha vida, a pessoa desestabilizou as minhas emoções. Eu não tenho confiança em mim porque a pessoa criticou, ou fez isso, ou fez aquele outro. Então, é muito voltado nisso. Então, foi surpresa, assim, e é um trabalho gratificante. Isso é outra coisa que eu quero deixar bem, bem claro aqui. Ele é um trabalho gratificante e eu não estou falando de questão financeira. Eu estou falando da satisfação, do prazer de você ver uma pessoa que começou chorando e que consegue sorrir, que consegue puxa vida, eu estou nascendo de novo, né? Eu existo, então isso não tem preço, Thiago. Isso não tem preço, sabe? Você vê, eu me emociono com eles, porque são histórias, um histórico de vida, né? Eu acho que isso que é o que vale, sabe? Legal. Acho que é legal falar também que existem diversos tipos de mentorias, né, e diversos tipos de posicionamento que você pode ter, né? Então, tem mentorias como a tua, que são muito mais voltadas ao crescimento da pessoa, né, o desenvolvimento da pessoa em si. Tem mentorias que Isso, estão mais voltadas ao desenvolvimento na parte de carreira, algumas mais voltadas à questão de negócios, empreendedorismo, outras têm um foco, mentoria com foco maior em desenvolvimento de habilidades específicas, né, técnicas. Então, talvez tenha gente assistindo, né, e fica pensando, mas eu não tenho nada parecido com o que a Sônia faz. E essa é a beleza da mentoria. Cada mentor é único, tem uma história, tem algumas habilidades em específico, e a gente percorre um caminho de descoberta nesse sentido também para poder saber o que eu vou oferecer para as pessoas, né? Não é uma coisa assim, todo mundo faz igual. Então, já aproveitar para responder uma das perguntas que teve ali. Eu vi que alguém perguntou agora há pouco qual o preço cobrar. E tem muito a ver com isso que eu acabei de falar. Cada mentoria é única, cada problema a ser solucionado é diferente um do outro. Então, tem uma série de fatores para você precificar uma mentoria. Você não precifica uma mentoria simplesmente pelas horas. Não é igual, por exemplo, muitas profissões têm
uma faixa de preço a cobrar por hora, ou tem uma tabela a ser seguida. Na mentoria não é assim que funciona. Dependendo de como você se posiciona, em qual mercado você está, quem são seus concorrentes, qual o tipo de problema que você resolve, qual a complexidade do que você está fazendo. Também tem uma questão de confiança que você tem naquilo que você faz. Então, você tem um range muito grande de preços que você pode cobrar. Na formação, a gente dá algumas orientações para você começar, para você dar o pontapé inicial. Mas não existe uma regra, para ficar bem claro. Então, mentoria não é assim, você cobra tanto por mentoria, cobra desse jeito. Não é assim que funciona. Se alguém tentar te dizer que tem um jeito certo de cobrar, de precificar a mentoria, desconfie. Talvez a pessoa não saiba muito bem o que ela está falando, porque não... Imagina como que você vai precificar de forma igual coisas tão diferentes, né? Do tipo, uma mentoria como a da Sônia, que tem a ver com abuso, daí tem uma outra, ela poderia ter ido para um caminho da agropecuária, por exemplo, ajudar produtores rurais ou criadores de gado, né, gado leiteiro, coisa do tipo. Poderia ir por esse outro caminho. São coisas completamente diferentes, então não dá para a gente padronizar e dizer, você vai cobrar tanto na tua mentoria. Tem uma série de coisas que precisa ser analisada para você definir preço, posicionamento e tudo mais. Né? Sônia, o último desafio que você falou foi quando você fez a última live, tinha 9 pessoas, e esse é interessante, porque assim, eu costumo dizer, né? Se você fala para uma pessoa que na primeira vez que ela vai se lançar ao mundo e falar daquilo que ela quer falar, vão ter 9 pessoas interessadas numa sala, ela ficaria muito feliz, talvez até espantada pela quantidade, né? Não imaginava que teriam 9 pessoas numa sala me ouvindo. Mas quando a gente fala da internet, as pessoas têm a tendência de pensar que, sei lá, você precisa ter 1000 pessoas numa sala, né, numa live, coisa do tipo, para você ter um negócio, para você vender mentoria, coisa do tipo. Isso não é verdade, né? Isso é prova viva. Mas como foi esse último desafio ali de, tipo, poxa, será que ninguém vai comprar? Ninguém se interessou? Você teve uma expectativa frustrada ou não? Você já estava esperando aquele resultado ali? E como foi essa virada, né? Você falou, não vou desistir, foi lá e trabalhou no corpo a corpo para fechar com os 12 primeiros ali. Como foi esse último obstáculo? Esse último obstáculo, ele foi assim, de ansiedade. Ele foi porque era um sábado, 9 pessoas, você está fazendo aquilo, e você está. O que começa a acontecer? O mentor, ele não pode perder o pique. Porque se você começa a perder o pique, você está demonstrando uma frustração para aquelas pessoas que estão assistindo. Poxa vida, num sábado, se ele ficou ali, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está esperando. E foi muito interessante que foi o aniversário da minha irmã de coração e tinha uma comemoração na casa dela. E o meu telefone não parava de ligar. Pô, você não vai vir? Não, eu estou ocupada, ainda não vou. Não vou cortar o bolo enquanto você não chegar. Não corte, mas eu vou terminar o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer, aliás, o que eu tenho que fazer. Então, quando eu desliguei o celular e fui para a mentoria com as 9 pessoas, eu fui de cabeça, não deixei esse pique cair, de começar a ficar mecânico e tal. E quem tem deficiência auditiva, ele tem que modular a voz na garganta, ele tem que saber se ele não está falando muito alto, se ele não está esganiçando a voz, coisa parecida. Ele aprende isso com fone, né? Então, se ele começa a ficar muito nervoso, isso daqui começa a prender realmente, ele começa a esganiçar a voz. Então, eu coloquei para o meu marido assim, se eu começar a esganiçar a voz, qualquer coisa assim, você faz um negativo assim para mim, que eu botei ele para ver a última aula para ele. Você bota o negativo que eu sei o que está acontecendo. Mas não aconteceu isso. Eu fiz bonitinho com os meus 9 participantes, tudo. E aí eu tinha um trabalho pela frente, né? No outro dia, ver quem tinha preenchido os formulários e correr atrás das vendas. Então, os outros 3 dias eu fiz isso, porque eu não podia esperar essas pessoas vão fazer um outro ciclo. Poxa vida, essas pessoas se inscreveram, essas pessoas participaram durante 6 dias, teve uma queda aí no final de semana,
com 9 pessoas, mas essas pessoas se interessaram, pelo menos todas assistiram pelo menos 2 lives. Então, quer dizer, houve um interesse. Eu tinha que acreditar em mim e acreditar em elas também. Eu tinha que correr atrás. Então, foi isso que eu fiz. Fui lá no e-mail e catei essas pessoas e falei, não, é agora, eu tenho que. Aí fui conversando, fui chamando no individual, entrando em contato, a gente pode marcar uma entrevista, aí a pessoa dizia assim, mas eu nem preenchi o formulário. Não, não tem importância, eu quero fazer um diagnóstico do seu perfil e tal, você assistiu a aula, e eu fui fazendo isso. Foi trabalhoso? Foi mais trabalhoso? Foi. Mas será que eu não seria um mentor que ficou esperando de braço cruzado uma coisa que você falou numa aula, na formação? Lembra quando você desenha a loja? A pessoa está lá, coloca a loja, coloca a vitrine, a pessoa vai entrar. Não é porque a pessoa entrou na sua loja que ela é um provável comprador. E aí, se a pessoa entra na sua loja, mas você não atende, a probabilidade dele comprar é menos ainda. E aí, aquelas pessoas tinham entrado na minha loja virtual, né? Tinham entrado na minha loja virtual. Eu tinha que atender. Então, foi isso que eu fiz, né? Então, talvez alguns mentores não fazem isso, ou então talvez pense que é muito trabalhoso, mas nós estamos começando. E um começo, Um ele vai esforço te que valeu muito a pena. um esforço que valeu a pena, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, você saber que você pode sim vencer os seus limites, vencer os seus obstáculos. Vencer a vergonha, Tiago, porque lembra que tem aquela aula que fala que você não pode ter vergonha de vender aquilo que você sabe, não ter a síndrome de impostor, mas eu tô... Não, eu não tenho síndrome de impostor, eu sei do que eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho a minha história, eu tenho a minha experiência. Então, não tenho vergonha. E eu sei que tem pessoas sofrendo e sofrendo de uma maneira muito dura, muito difícil, porque é uma dor. Para pensar em uma pessoa que foi abusada. É uma dor profunda. Então, vamos lá. Eu consegui e eu Boa faço isso. vontade de ajudar as pessoas, ela precisa ser maior do que essa vergonha, essa timidez, o receio, né? De, tipo, será que vou ser aceito? Será que não vão me rejeitar e tal? A vontade de ajudar foi superior, por isso você foi lá e fez, né? Apesar do... E é normal ter esse receio no começo, né? Acho que todo mundo tem em certo grau. Só não pode paralisar por isso, né? Não, se você paralisa. E outra coisa, o que eu vou falar agora é uma coisa mais de pensamento pessoal, não tem muito a ver com o mentor, mas sabe quando você fica assim, para mim, se eu não tentasse, se eu fiz a formação, eu não desisti no meio da formação, eu fui até o fim, eu fiz a formação, eu fiz em prática, eu fiz o ciclo, comprei o desafio, eu fiz o ciclo. Então, se eu não fizesse, eu não estaria, quer dizer, eu não estaria dando crédito nem para mim e nem para você com a sua formação. É só mais um curso. Porque eu vi isso na formação, eu me lembro na verdade foi no desafio, uma pessoa disse assim, eu sou uma pessoa que já gastou mais de 100 mil reais em curso, e estou aqui na formação. E ela estava cheia de dúvida, e é ótimo estar cheio de dúvida, porque o sábio está cheio de dúvida, né? O ignorante é que está cheio de si, diz a frase, né? Mas ela estava cheia de dúvidas. Mas você tem que acreditar, você tem que dar um crédito, você tem que ter uma ancoragem. E eu tinha essa ancoragem. Se uma pessoa precisa tá com a perna quebrada, precisa de 2 muletas para andar, eu tinha as 2 muletas. O meu conhecimento e a formação. Então eu tinha que andar, não podia ficar parado. Então, essa que era a expectativa. Pelo menos experimentar fazer, né? Pelo menos. Muito bom. Vários obstáculos, mas foi vencendo cada um. Os obstáculos não vão parar de surgir, porque quanto mais você faz, mais você cresce, coisas novas surgem, novos obstáculos aparecem. E essa é a graça, né? Porque se fosse só, né? Se fosse tudo muito fácil, não tinha recompensa também, né? Então, não. Eu acho que sem obstáculo, você não tem a garra, né, de vencer.
não teria garra. Então, eu acho que isso tem muitos obstáculos. Teve um obstáculo? Teve. Mas não fiquei sem assistência nenhum minuto. Né? A formação tem o grupo, o anjo. Marilu, que se tornou uma amiga, o Lula, que se tornou um amigo, que era um anjo, o arcanjo ali, lado a lado, e você ganha amigos. Né? Então, isso é o mais importante, trabalhar para ganhar excelência, né? Ganhar excelência. Estou satisfeita, estou feliz da vida, tenho muito para trabalhar. É o primeiro, eu me lembro de uma aula que você fez uma escadinha dizendo os degraus que a gente tinha que subir. Eu subi o primeiro degrau, é o primeiro degrau da escada. Então, tem muito ainda que trabalhar para continuar subindo essa escada aí. Mas vale a pena, né? A recompensa vem. Vem. Isso vale. Isso é o mais importante, é isso que vale. Você conhece, você aprende como eu comecei a mentoria e como eu estou hoje, completamente diferente. Eu aprendi muito mais e aprendi muitas outras coisas com os mentorados também, porque é uma troca, na verdade, né, Tiago? É uma troca. Sim. A gente aprende tanto quanto, até mais às vezes, que o próprio mentorado no processo. Né? Exato. Muito bom. Sônia, eu vou abrir para o pessoal perguntar. Teve uma pergunta aqui mais cedo. Alguém perguntou como faz para ter o meu acompanhamento. Bom, a gente tem programas na BeMind, né? A gente tem programas de acompanhamento. A BeMind, que é a nossa empresa, né? A nossa escola de formação de mentores, ela não é composta só do Thiago, a gente tem toda uma estrutura. Existem alguns programas que vão encaixar melhor de acordo com o seu momento. A gente precisa analisar o momento que você está no teu negócio, qual que é o programa que encaixa melhor para você hoje. Né? O que eu recomendo para você é se inscrever no treinamento gratuito que está no link da bio, para você conhecer um pouco mais do trabalho, entrar no YouTube, digitar lá BeMind, ou então Thiago Germano, BeMind, para dar uma olhada no meu conteúdo, dar uma olhada se você se identifica com o que a gente prega, com o que a gente fala. Você pode entrar também no site bemind.com.br. Você pode, inclusive, agendar para falar com um consultor da BeMind para ele entender, especialmente ele faz uma call, ele te liga, ele vai conversar com você, entender o teu momento para te dizer qual que é a melhor solução. Então, a gente tem algumas soluções para quem quer viver do seu conhecimento. Então, não tem como te responder sem conhecer melhor sobre você, sobre os seus desafios, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu ativar os comentários. Quem quiser perguntar para a Sônia ou para mim sobre mentoria, sobre como foi o processo dela, os desafios, quiser tirar alguma dúvida sobre o seu negócio, aproveita agora, eu liberei os comentários. Já agradecer você de antemão, Sônia, pela disponibilidade, te dar os parabéns por todo o trabalho que você tem feito, todo o desafio que você venceu aí, né? Os inúmeros que você contou pra gente aqui, realmente inspirador, né? Eu vejo que tem muita gente que, às vezes, naquele primeiro obstáculo já teria desistido, já teria largado, né? E você persistiu, valeu a pena e tá colhendo os frutos agora, né? Só o começo, como você mesmo falou, mas as vidas já estão sendo impactadas graças ao teu trabalho, né? Isso é muito gratificante para nós também. Então, parabéns aí Obrigado por ter compartilhado isso com a gente aqui e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu é que agradeço a atenção de todos também. Bom, galera, pode mandar aí perguntas. Bastante gente ficou aqui desde o começo, né? Agradecer a vocês também que acompanharam essa live. A Heloísa está perguntando aqui, como que é conversar com os alunos? Conversar com os alunos? A pergunta é para quem? Para você. Para mim? O primeiro momento, porque como a pessoa é um senhor desconhecido, ele é lento. Você tem que fazer o esforço do carisma, você tem que perguntar e ver. A partir do momento que ele vê, não, é a pessoa certa, eu vou confiar, eu comprei, eu quero mudar, vai modificando.
eu faço a mentoria com ele através do Zoom. Às vezes a pessoa quer utilizar algumas coisas, por exemplo, falar só no telefone, coisa parecida, mas nem sempre eu consigo atender o telefone. Eu preciso de um pouco de silêncio, eu preciso de alguns recursos tecnológicos para ouvir a voz do outro. Mas aos poucos eu fui colocando isso para as pessoas, então a conversa é muito tranquila. Quando ele precisa chorar, eu dou um tempo, eu fico em silêncio. Quando a voz dele embarga, eu também espero isso. Eu não tenho pressa de terminar esse contato com o aluno. Eu coloco uma boa folga, cada contato de 1 hora e meia. Só um detalhe, você faz a tua mentoria em grupo, mas você atende também individualmente os teus alunos, né? Isso, porque como o abuso, ele não dá para você trabalhar só no grupo. Porque o grupo, o que que eu fiz quando eles compraram? Isso também foi um outro diferencial. Comprou, eu dei 15 dias de intervalo, porque eles estavam cansados, eles mesmos pediram isso e tal. E então eu pedi sugestão no grupo, eu abri o grupo, deixei o grupo aberto para eles colocarem, eu coloquei regras tal, e deixei o grupo aberto para eles colocarem as sugestões de quais temas que eles queriam que eu trabalhasse no grupo, na live. Legal. Aí eu peguei esses temas, porque as lives de venda tinham sido a semana sem medo do amanhã. Então, eu passei eles compraram, porque eu trabalhei medos que pessoas que sofreram abuso sentem, sabe? Então, eu coloquei isso, eles colocaram, e então eu comecei a trabalhar as lives com os temas, eu ajustava a minha própria mentoria, a minha própria orientação em cima do tema que ele trazia. E depois, individualmente, durante a semana, eu distribuí esses alunos em horários diferentes, eu converso com eles, eu coloco a mentoria individual é de 1 hora e meia. Por que eu coloco 1 hora e meia? Porque às vezes 40 minutos ele quer parar, porque ele está cansado, porque as pessoas não sabem disso, mas pessoas que lidam com dores emocionais, às vezes contar a sua dor fica exausto. Você fala, Sônia, hoje eu quero parar. E às vezes passa até um pouquinho de 1 hora e meia, porque eu tenho que dar mais orientações e eles às vezes vão teimar, porque às vezes você vai dizer, você tem que fazer determinada coisa, e quando você diz que uma pessoa precisa fazer algo, ele precisa aceitar que ele precisa fazer algo. Você não pode só dizer, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar nisso. Então, essa conversa acontece muito de técnica, né? Não é só simplesmente sair falando o que tem que ser feito, né? Às vezes tem gente que pensa que mentoria é você dizer de cima para baixo o que tem que ser feito. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Nas primeiras aulas, nas primeiras mentorias, eu utilizava para compartilhar tela, eu fazia um desenho e tal, e depois eu compartilhava, porque às vezes eu preciso fazer um desenho, coisa parecida. Depois, eu descobri o programa de mapas mentais, e o programa de mapas mentais na minha mentoria, ela é uma ferramenta extraordinária. Quando eu descobri, junto com a Nath, isso, imediatamente eu já comprei o programa, porque facilitou também o meu trabalho. E outra coisa, ele está vendo que eu estou explicando e vai entendendo. Então, eu tive um acréscimo, um ganho muito grande ali, porque ele entende o que está acontecendo. Então, é desse jeito que é a conversa com o aluno. A live geral de grupo, eu faço de uma forma bem geral mesmo o tema que ele trouxe. E depois, para cada um, eu discuto mais o tema que ele trouxe. Por exemplo, a live de quinta-feira agora, que foi a primeira live da segunda rodada que eles pediram, eles pediram para falar a diferença de preocupação e ocupação para uma pessoa que foi abusada. Então, eu fiz bem geral isso, e agora nós passamos a semana trabalhando, ainda tem mentorados amanhã e depois, que eu trabalho até sexta-feira.
Ah, você não trabalha de sábado? Às vezes acontece alguma emergência e eu faço isso, mas no geral, no sábado não, porque eu tenho pais idosos de 84 anos e sábado é o meu dia de cuidar. Durante a semana minha irmã cuida, mas sábado e domingo é minha vez. Então, eu evito, não gosto de levar trabalho para casa deles, porque eles querem atenção também, né? Então, tem isso também. Então, é assim que é a conversa com alunos, bem tranquila. Como esse bate-papo que a gente está fazendo agora. A Ju perguntou aqui, Ju Vieira, perguntou se você sempre deixa tarefas para os seus mentorados. Eu deixo tarefa, principalmente porque as tarefas não é no sentido de que ele tem que fazer algo mirabolante, não, mas vencer, por exemplo, o que eu estava colocando hoje para a mentorada. Não preciso fazer um projeto de, eu vou fazer uma coisa gigantesca. É uma coisa pequenininha, um pequeno passo que você dá em favor de você é muito importante. Só que ela tem que demarcar isso. Outra coisa, ficar dizendo eu vou fazer, não colocar no papel, não colocar um dia, não colocar uma data, eu aprendi na formação. Você tem até terça, tem até domingo para fazer. Não deixe para fazer no domingo, né? Lembra? Segunda-feira acabou, não vale mais ponto. Então, é fazer realmente, coloque uma data, coloque um prazo e executa a tarefa. Então, às vezes, eu não tenho como você mudar o assunto ou o tema com o mentorado se ele não deu o passo inicial. Uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, e Ju, isso vale para todos, eu oriento, aprendi isso na formação também. Você está com o mapa na mina na mão. Você está dizendo qual é o caminho, mas caminhar, fazer o caminho, depende deles. Se eles não fizerem o caminho, eu não posso fazer nada. Todo o meu esforço não vai ajudar. Então, tem uma responsabilidade compartilhada aí, né? Não é só do mentor, não é só do mentorado. Precisa compartilhar a responsabilidade, né? Para ter resultado. Muito bom. Sônia, obrigado de novo, né? Foi muito legal falar com você. Foi legal conhecer um pouco da tua história também, da tua história, né? Desde lá da infância até te levou a se tornar mentora na área que você trabalha hoje. Tenho certeza que inspirou muita gente aí que está pensando, né? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? E você mostrou que sim, né? Independente das dificuldades, aí você foi lá e fez, e qualquer pessoa que esteja realmente comprometida a fazer, consegue fazer. É claro que precisa ter método, precisa contar com apoio, não dá para sair fazendo... Não é que não dá, mas é tudo muito mais difícil. É por isso que a gente tem mentores, né? Por isso que a gente busca por mentores para facilitar a nossa jornada, para acelerar o nosso processo, para a gente cometer menos erros. Alguns erros vão ser cometidos, mas a gente pode errar muito menos, né? Pode aprender com o erro dos outros. Então, você trouxe uma coisa muito legal aqui, você trouxe uma experiência real, né? De alguém que saiu do zero, nem sabia o que era mentoria, foi lá e fez, e hoje está podendo ajudar as pessoas com a tua experiência, né? Muito legal. Então, muito obrigado. A gente se vê, né? Espero te ver aí nas aulas, no treinamento intensivo também que vai rolar, final do mês agora. E boa sorte. Obrigada, e obrigada a todos. Eu que agradeço também. E é muito bom. Se alguém está pensando em ser mentor, comece. Não fica só no pensamento, não. Tome uma resolução. Uma coisa legal também é que dessa próxima turma que vai acontecer, você é uma das anjos, né? Você vai estar acompanhando o pessoal. Eu sou anjo, isso, na turma. Então, para quem não sabe também, quem já passou pelo processo com a gente convida também para ser mentor dessa galera que está se formando. Então, vocês tiveram a chance de conhecer uma das futuras mentoras aí de vocês, se vocês resolverem fazer essa próxima turma de formação. Isso mesmo. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Sônia. Até mais. Eu que agradeço. Até mais. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, moçada. Muito legal, né? É inspirador mesmo você ver pessoas vencendo suas dificuldades, seus obstáculos, suas barreiras, técnicas, mentais, às vezes, né, dificuldades que surgem ao longo do processo, mas sem desistir, chegar lá, né? Então você pode também ser mentor, você pode viver do seu conhecimento.
Existem algumas coisas nos bastidores, algumas coisas que estão por trás das cortinas e que normalmente não são faladas por aí. Você viu que hoje a gente discutiu várias coisas que são dos bastidores, né? E se você gostou desse papo, você quer entender mais sobre como que funciona a vida do mentor de fato, o que que você tem que fazer para atrair clientes, para fechar suas mentorias, para entregar suas mentorias, para ter sucesso, a gente tem um treinamento intensivo que vai rolar e é gratuito. Você só precisa se inscrever. O link está na bio do meu perfil aqui. Se inscreve e acompanha, né? Então já marca, assim que você se inscrever, coloca um e-mail válido para você receber os e-mails, para você não perder as aulas, os materiais, as lives, tudo que vai ser entregue nesse treinamento intensivo para te ajudar a dar os primeiros passos para você desmistificar a vida de mentor. Então, te vejo no treinamento e vejo vocês aí nas próximas lives, nos próximos encontros também. Um abraço, bom descanso para todos.